Olá, meu irmão, minha irmã, graças e paz. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nós estamos aí estudando na Escola El Espíritos que Dominam Sistemas. E tem sido uma bênção. Por isso eu quero falar. Compartilhe, assista, compartilhe os nossos materiais para que haja engajamento, mas também promoção da palavra de Deus, do ensino bíblico. Tem sido uma bênção. Bom, preciso dizer que tudo que é bom dura por um período, não vou falar pouco, né? Nós estamos terminando. Essa é a última aula dessa série de aulas sobre espíritos que dominam sistemas. Contudo, nós logo voltamos. Estamos no mês de julho, a Escola El vai parar por 2 semanas e na última semana de julho nós vamos voltar com os nossos conteúdos. Então nós vamos estudar o Evangelho de Lucas. Se prepare, vai ser bênção. Já vai lendo o texto bíblico. Nosso propósito na Escola El é estudar a Bíblia sistematicamente, é oferecer estudo bíblico de qualidade online para você. Não apenas membros da Igreja Batista Água Viva, mas você que quer entender, aprender as Escrituras de uma maneira contextualizada e fiel, de modo com que a Escritura Sagrada sempre seja valorizada. Bom, nós estamos estudando sobre espíritos que dominam sistemas. E ficou muito claro para nós, enquanto elaborávamos esse estudo, de que nós vivemos padrões. Muitas vezes a Bíblia fala de padrões espirituais. Nós falamos sobre Nimrod, o padrão da autossuficiência. Nós falamos sobre Faraó, que é o padrão da escravidão, da opressão espiritual. Nós falamos de Nabucodonosor, que é o fascínio. Nós falamos de vários temas aqui sobre espíritos que dominam sistemas. E hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre a Babilônia. Uma Babilônia descrita em Apocalipse, mas também é um aprimoramento de todos esses cenários que nós já vimos. É a Babilônia, a besta e o sistema final do anticristo. E nós podemos perceber tudo isso acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo. A nossa leitura aqui é uma leitura dos textos sagrados de Apocalipse 13, 17, 18 e 19 e também de tudo que nós já falamos nesses dias, nesses estudos nas últimas semanas. Nós começamos falando de Nimrod, não sei se você lembra, e Nimrod, ele simboliza o sistema humano organizando-se contra Deus e construindo uma torre, que tinha a ideia de chegar até Deus, de fazer o nome do homem famoso. Bom, a lógica é essa. Eu vou retomar a lógica de todos os nossos, um resumo lógico de todo o nosso conteúdo. Então a lógica é essa. Babel começa o projeto do homem se distanciar de Deus, o projeto de espíritos que vão dominando sistemas para criarem um projeto a longo prazo. Babel é o início do projeto. O Egito, ele é um outro ponto do projeto. Então, Babel começa o projeto, Egito escraviza o povo de Deus e oprime o povo de Deus. Jezabel, que nós estudamos, seduz e manipula o espírito que está sob esses personagens, que nós vamos olhar, que rege um sistema. Nabucodonosor impõe um culto imperial, estatal, e a Babilônia comercializa tudo isso. A Babilônia é uma sociedade, como surgiu lá com Nimrod, em que coloca Deus de lado, quer fazer o nome do próprio homem famoso. A Babilônia usa a estrutura do Egito de opressão ao povo de Deus, de opressão em termos de escravização. A Babilônia final, escatológica, ela tem esse espírito de manipulação, de fake news, de promoção de falsas informações, de falsas ideologias. A Babilônia impõe um culto à personalidade, a pessoas. A Babilônia impõe um culto estatal, o Estado como poder divino. Então nós estamos vendo o que está acontecendo hoje. E hoje nós
temos o reflexo de de tudo isso que nós já estudamos. Então vamos pensar o seguinte, rememorando algumas coisas, o Nimrod e Babel é a origem desse sistema. Ele está descrito em Gênesis 10, 8 a 10, Gênesis 11, de 1 a 9, e Nimrod aparece como um homem poderoso na terra. E esse homem poderoso na terra, ele começa essa torre de Babel, essa torre de confusão, essa torre de autossuficiência de Deus. Isso é importante porque Babel não nasce apenas como uma cidade, mas como um projeto de civilização tirando Deus de foco. Isso já está descrito desde Gênesis. Satanás sempre teve a ideia de tirar Deus do foco. Como ele disse a Adão e Eva, olha, se vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Ou seja, não precisarão de Deus. Ou seja, vocês vão ser os seus próprios deuses. Foi isso que ele pensou quando ele se rebelou contra Deus, e é isso que ele está fazendo na sociedade desde então. Esses espíritos que dominam sistemas, não necessariamente é só Satanás. Existem principados, potestades, hostes, tronos, que são hierarquias celestiais que caíram com Satanás e que o ajudam nesse projeto de poder, de fazer com que o homem se distancie para longe de Deus, torne Deus insuficiente em sua vida, e esse projeto mostra isso. Em Babel, nós vemos princípios que nós estamos vendo hoje, né? Que é a centralização do poder. Na Torre de Babel, a torre seria o centro do poder. Então a gente vê isso em partidos políticos, nós vemos isso em estruturas estatais, nós vemos isso em estruturas religiosas. Esses espíritos que governam sistemas, eles não se atêm a apenas uma parte da vida social, mas a toda a sociedade. Eles querem levar, o ápice de toda essa revolta vai ser sim a culminação da vinda do anticristo. Então, essa centralização do poder, todos reunidos em torno de uma cidade, todos reunidos em torno de uma ideologia, todos reunidos em torno, é como se você criasse pessoas que dependessem de um sistema, que esse sistema não fosse Deus, promovesse vários deuses. Isso está acontecendo nos aspectos religiosos, nós vemos lugares que o líder religioso é o centro de toda a comunidade espiritual. Igrejas saudáveis não têm líderes que são o centro de toda a comunidade espiritual. Igrejas saudáveis são cristocêntricas. As pessoas são apenas pessoas que estão lá para servir a igreja, as pessoas. O centro da organização precisa ser Cristo. Quando o centro de uma organização religiosa passa a ser um nome institucional, um nome humano, a gente vê operando aspectos desses espíritos que governam os sistemas, que tiram a glória de Deus, que descentralizam Deus. Nós vemos nesses espíritos que governam sistemas, que dominam sistemas, a autossuficiência humana. Então, uma sociedade que se baseia de que o homem não dependa de Deus, que o homem tire Deus de centro. Como disse um filósofo, Deus não existe. Deus morreu. Essa sociedade, Babel já queria isso, o Egito queria isso, a promoção de várias divindades e a opressão do verdadeiro Deus e do verdadeiro povo de Deus. Então nós vemos nesses espíritos que governam o sistema a tentativa de fazer o homem autossuficiente, dependendo só de si mesmo, dependendo de um governo, dependendo de um salvador, dependendo de um líder, dependendo apenas de uma estrutura. Então isso faz parte desse projeto eu vou dizer, de conformidade, de conformar, de fazer pessoas que estão predispostas a aceitar esse projeto de poder, inclusive em todos os aspectos sociais e na própria igreja. A glória é do próprio nome. Então, esses espíritos que governam sistemas têm uma premissa que nós podemos ver em Isaías, capítulo 14, quando Satanás cai. Farei
o meu nome famoso, elevarei o meu nome mais alto do que as estrelas de Deus. Ele sentiu que poderia ser o próprio Deus, e ele traz essa revolta para nós. Ele traz esse projeto para nós. E a culminação desse projeto é a tentativa de Satanás de ser adorado como Deus aqui na Terra. Isso já está acontecendo com as falsas religiões, com as ideologias que divinificam o Estado, e no final das contas, no poder da besta, na adoração à besta, assim como aconteceu a adoração do faraó, assim como aconteceu a adoração de muitos déspotas romanos, imperadores romanos. Isso está sendo aprimorado na história. E nós vemos esses espíritos que dominam o sistema trabalhando nisso, na centralização do poder, seja político, porque é necessário, seja religioso, porque é necessário, seja econômico, porque é necessário, um só governo, uma só moeda, uma só religião, um só projeto de poder. Embora a gente tenha vários ismos por aí, sistemas políticos que têm esse ismo no final das contas, todos eles vão convergir para o mesmo governo. Por isso eu quero te dizer que não existe salvação. Nós precisamos, muitas vezes nós pensamos em um redentor, em um salvador do planeta, em um líder que vai mudar tudo. A salvação, esse sistema está tentando projetar isso, para a culminação de um projeto de poder. Tudo isso é um projeto de poder. E nós podemos olhar tudo isso nesses bastidores. E quando a gente olha para Babel, para o início lá, a unidade contra o propósito de Deus. Eles estavam unidos junto àquela torre contra o propósito de Deus. Deus mandou espalhar isso. Deus não compactua com essas unidades, que Deus é descentralizado. Bom, Babel é a primeira tentativa da humanidade, desses espíritos que dominam sistemas de forma organizada, de forma tecnicamente sagaz, mas espiritualmente rebelde. Não foi inocência, não aconteceu do acaso. Nimrod, ele é um personagem bíblico, mas ele representa essa organização dos poderes malignos para a culminação de um projeto de poder. Bom, aí nós estudamos como que ele usou a vida de Faraó para organizar o Antigo Egito. Faraó é um sistema que escraviza. Se nós olharmos Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 14, nós vamos ver esse projeto, esses espíritos que dominam o sistema, usando Faraó e a estrutura do Egito para oprimir, para conseguir mão de obra barata, gratuita, refém de governos. Então, nós vemos isso. O Egito representa outro aspecto desses espíritos que governam o sistema, e eles são, com certeza, espíritos anticristãos. São espíritos contra Deus. Eles são espíritos de controle das massas, de dominação, de fazer acomodação cultural, de fazer escravidão. A Bíblia vai dizer que somos livres em Cristo, mas o espírito do Egito, ele escraviza pessoas na pornografia, ele escraviza pessoas em padrões de violência, ele escraviza pessoas a governos, a programas sociais, a religião, a ideologias antagônicas à Escritura Sagrada. Então, esses espíritos que governam sistemas, esses espíritos que vão influenciando sistemas, eles não fazem algo que não é premeditado. Faraó não quer apenas trabalho forçado, ele não quer apenas escravos, ele quer dependentes. Faraó, ele quer domínio. E quando a gente vê essa estrutura acontecendo, porque eu quero te dizer claramente, tá bom? Esse projeto de poder, ele foi muito bem pensado. Ele veio das ideologias políticas, ele veio das ideologias culturais, ele vem atacando todas as áreas da sociedade, as ideologias
filosóficas. Então, hoje nós vemos esse mundo globalizado e tão diferente em termos políticos, culturais, mas a estrutura por trás dele é a mesma, que vai culminar no final da história a uma estrutura final. O anticristo é a manifestação final de todo esse projeto desses espíritos que governam os sistemas. E quando a gente olha, Faraó não quer apenas trabalho, ele quer domínio sobre os corpos, ele quer domínio sobre os filhos, ele quer domínio sobre os cultos, ele quer domínio sobre o tempo das pessoas, ele quer domínio sobre a identidade das pessoas, ele quer domínio sobre o futuro. E quando Moisés dizia, deixa o meu povo ir para que me adore, Faraó resistia. Esses espíritos que governam sistemas, eles estão se manifestando aí para impedir que exista uma igreja pura, verdadeira. Então nós estamos vendo aí projetos de poder. Existem igrejas que estão trabalhando junto com essa ideologia, sim. E igrejas que são pseudo-cristãs. Pseudo-cristãs. A gente vai olhar hoje ideologia de homens. Nós estamos vendo estruturas construídas. Babel era uma estrutura que era construída para a adoração de um homem, de um método único. Eu não sou contra métodos são importantes, eu mesmo penso que existam métodos que sejam muito eficientes, mas nós precisamos entender quando isso é um projeto de poder. Quando o método se torna um projeto de poder, quando a figura pública se torna um ícone que é maior do que Cristo, nós precisamos olhar isso. Quando Moisés dizia ao faraó, deixa o meu povo para que me adore, faraó resistia. Isso mostra que não é um conflito apenas político, é um conflito espiritual. E todas as áreas da sociedade, religiosa, cultural, a parte de informação, o jornal, não existe nada neutro, jornalismo. Por isso que hoje nós precisamos ter a mente de Cristo, sermos criteriosos para não ser massa de manobra nas mãos dessas personalidades, estruturas governamentais, sociais, culturais, que estão sendo de fato dirigidas por espíritos malignos que usam de sua destreza para criar um sistema que tem um projeto final, que é a culminação do regime do anticristo. Bom, o Egito ensina que os sistemas opressores tentam impedir 3 coisas. O Egito mostra que esses espíritos que governam o sistema, eles tentam impedir liberdade espiritual. Ou seja, o povo não pode adorar livremente. Tem que ter um jeito, um discipulado, tem que ser um discipulado que a pessoa, o líder, tenha proeminência sobre as decisões da pessoa, eles tiram a autonomia, o governo tira a autonomia da pessoa dando subsídios. Roma fazia isso com a política do pão e do circo. E essa política está muito ativa em vários sentidos e várias figuras. Então, esses espíritos que governam o sistema, eles tentam fazer com que o verdadeiro povo de Deus seja oprimido, não tenha liberdade, que as ideias, as ideologias da palavra de Deus, da vontade de Deus, sejam oprimidas em meio a uma avalanche cultural, de espiritualidade centrada em hedonismo, em performance, de culto à personalidade, em situações como essa. Fique de olho. A gente está sendo atacado e esses ataques são sincronizados, são cronometrados, são organizados. Esses espíritos estão usando toda a estrutura desse mundo contemporâneo. Por isso que você precisa ficar de olho. Como disse Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo lugar que se diz aqui existe Jesus, avalie. Muitas vezes nós precisamos avaliar instituições também, muitas organizações, empresas, elas têm esse padrão de dominante por esses espíritos, porque quando você consegue fazer isso em várias estruturas, quando chegar o tempo final, vai ser muito mais fácil fazer uma dominação geral e global. Esse espírito do Egito, ele oprime 3 coisas: liberdade espiritual, identidade
de aliança, ou seja, uma verdade imutável. No caso do Egito, Israel é tratado como mão de obra e não como povo de Deus. Então, esses espíritos, eles tentam tirar essa ideologia, identidade de aliança. Ele tenta mesclar, transformar o povo em um povo que não entende quem são de fato, que não entendem a relação com Deus como é. Tanto é que o povo saiu do Egito, mas a identidade deles no deserto ainda era do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Essa é uma estrutura que esses espíritos que estão dominando tendências fazem. Eles confundem pessoas para que mesmo dentro de um lugar em que se pregue a palavra de Deus, ainda assim tenham a vida dominada por esses espíritos. E esses espíritos, eles tentam então impedir a liberdade espiritual, eles tentam impedir a identidade de aliança e eles tentam impedir o futuro geracional. Faraó manda matar os meninos hebreus. Hoje, nós não temos genocídios nesse nível, talvez, que não sejam imputados como coisas criminosas. Mas sabe o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um ataque ideológico. As nossas crianças, elas estão ideologicamente sendo aniquiladas, elas estão ideologicamente sendo afetadas. No caso do Egito, ele matou os meninos, mas hoje nós vemos as crianças morrendo, vítimas de informações muito antecipadas, vítimas de ideologias descontroladas. Então nós estamos vendo o ataque. E nós vemos, por exemplo, pais de crianças cristãs que não levam seus filhos para a igreja e permitam que eles assistam qualquer coisa indiscriminadamente. Estão cansados, e o sistema faz isso, tá? Esses espíritos que dominam o sistema te faz tão cansado que você tem a preguiça de vir domingo de manhã na igreja, ou levar seu filho para participar de uma escola bíblica, ou de ter uma referência. Logo, hoje as nossas crianças estão perdendo a referência. O Egito faz isso, ele compromete o futuro geracional. Hoje nós estamos vendo uma geração, a geração alfa, a geração atual, sem vínculos com família, sem vínculos com empresa, elas não querem estudar, elas vivem as suas ideologias, elas vivem na cola de seus pais. Hoje existem homens e mulheres com 30, 35, 40 anos que ainda não sabem o que querem da vida. Isso está acontecendo. Esses espíritos que dominam o sistema, quando fazem isso, eles interrompem o futuro geracional. E esse espírito, a gente vai vendo que é uma teia muito bem organizada, usou Jezabel, por exemplo, para fazer um sistema sedutor, que corrompe. E Jezabel representava a união entre o poder político e a sedução religiosa e a perseguição profética. É exatamente isso que acontece. Jezabel, esses espíritos usaram essa mulher para fazer uma aliança política, para depois da aliança política fazer uma sedução religiosa. Ela cria uma religião mais liberalizada, uma adoração mais desconectada com o que a Escritura diz, e depois persegue os profetas. É exatamente isso que esses espíritos fazem. Então, primeiro eles aliciam os profetas, contaminam as igrejas, contaminam as religiões, usam os poderes estatais para fazer essa conexão e depois perseguem o movimento profético verdadeiro. Jezabel representa a união desses poderes. E esse espírito não age apenas como uma mulher perversa, tá bom? Ele é um modelo de sistema. Jezabel faz algumas coisas. Ele introduz um culto falso dentro de Israel. É isso que acontece. Eu já falei isso, né? Nós cristãos temos um único caminho. Jesus é o único caminho. A gente tem que sim respeitar as demais crenças. Jesus respeitou as crenças. Mas a gente precisa entender que não existe outro caminho. Jesus, a gente vai pensar, esse controle vai dizer assim, não, esse pessoal aí, eles acham que só eles estão certos. Não, Jesus, ele está certo, ele é o único caminho. Ele não une amém com axé. Amém e axé têm conotações diferentes.
esse projeto de poder culmina, tá bom? Na união das religiões. Ele culmina, né, nesse esoterismo, nessa junção religiosa, nessa parte em que une as religiões todas com um propósito só. Eu penso que a gente possa fazer bondade juntos, mas não existe essa... Jesus é o único Salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, esse espírito de Jezabel, ele introduz um culto falso dentro do povo. Esse espírito sustenta falsos profetas. Ele banca falsos profetas, ele banca religiões. Esse espírito de Jezabel persegue os profetas verdadeiros. A voz profética é silenciada, se corta a voz profética. E esse espírito usa o Estado para tornar tudo isso legalizado. Então esse espírito de Jezabel usa o Estado para legalizar coisas que a Escritura, que a palavra de Deus diz que é pecado. Os estados hoje estão legalizando coisas que as escrituras dizem que é pecado. E se partidos, ideologias, colégios, faculdades estão legalizando, estão normatizando o que a Bíblia chama de pecado. E se esse é o espírito da sedução, consegue ver que isso está em todos os lugares? Empresas privadas, governos, partidos políticos, culto à personalidade, induzindo pessoas a legalizar o que a Bíblia chama de imoralidade. Esses espíritos fazem isso. Aqui já parece algo muito atual. Leis podem ser usadas para legitimizar injustiça. Se você é a favor de algumas pautas de lei, você está sendo seduzido. Se você é a favor da pauta de lei que descriminaliza o aborto, você está a favor disso. A Bíblia fala que um Deus chamado Moloque, ele é abominável, e Moloque é o Deus do aborto. Se você vai para uma ideologia que diz que o homem ou a mulher é diferente do que é descrito, e você está abraçando essa ideologia e diz que essa é uma ideologia verdadeira, você está dando voz a acreditar nesses espíritos que estão influenciando tendências, estão padronizando leis que promovem o caos. É exatamente isso. Jezabel mostra que o sistema anticristão não atua apenas com violência, mas com sutileza. Ela também atua com sedução, com narrativas, com ideologias, com sexualidade e sensualidade. Nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que ela distorce, ela manipula, o espírito de Jezabel faz tudo isso. E nós estamos diante dessa prevaricação do mal. O mal está prevaricando e nós precisamos protestar contra isso. A Bíblia vai dizer, não vos amolde ao padrão desse mundo. E a Bíblia diz, aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então nós, enquanto igreja, precisamos entender que existe um projeto de domínio, um projeto de expansão, e que está acontecendo, e que está acontecendo agora. Nós não terminamos ainda, ok? Próxima aula, nós tínhamos previsto ainda uma aula para terminar, mas nós temos tanto assunto ainda, então fique atento. Não feche os seus ouvidos. A palavra de Deus diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existem espíritos querendo dominar o sistema, e eles estão fazendo isso. O projeto final deles é a constituição de um único governo, um governo mundial, uma única moeda, um único poder, uma única religião. Fique atento.